Seja muito bem-vindo a essa aula experimental, onde eu vou mostrar para vocês como converter 100% dos seus atendimentos em vendas. Vamos direto para a tela aqui, porque eu sei que vocês querem conteúdo. Então vamos lá, dentro do método Corretor Pro, eu separei aqui dois pilares que são importantíssimos para você melhorar aí a sua conversão em vendas. A parte de marketing, eu não vou entrar em detalhes aqui, para vocês, porque não é o foco da nossa aula aqui. Quero falar mais do módulo de vendas. Dentro do módulo de vendas, eu vou destacar para vocês aqui dois pontos importantes, que é a prospecção e o atendimento. Lembrando que, assim, sempre falo nos meus treinamentos que o corretor ele só pensa em venda. Na verdade, a venda ela é o segundo passo, porque para você conseguir vender, você precisa primeiro ter o cliente. E aí que entra a parte de prospecção aqui. A parte de prospecção, na maioria dos casos, as equipes de vendas e os corretores até dominam muito bem. E dentro de alguns processos que eu falo de prospecção, eu costumo destacar bastante nos meus treinamentos que eu falo sobre repertório. O que é o repertório? São os meios que você consegue aí utilizar para fazer a captação do cliente através da prospecção. E aqui eu separei oferta, pontos de captação, PAP, script de WhatsApp e script de e-mail marketing. Para quem já viu meu treinamento presencial sobre prospecção, eu falo bastante um pouquinho sobre esse ponto específico aqui. Mas esse aqui é só o primeiro passo para você conseguir fazer a prospecção e a atração do cliente. A maioria até consegue nesse ponto desenvolver um bom trabalho e conseguir convencer o cliente de visitar o imóvel ou o stand de vendas. E aí que começa a entrar o problema da maioria dos corretores e da maioria das equipes. O corretor, ele acredita fielmente, só porque o cliente foi até o stand ou foi visitar o imóvel, ele acredita que o cliente ele vai fechar a venda. E na maioria das vezes a gente sabe que não é assim que funciona. E o que acontece com o corretor? Ele relaxa um pouco. A maioria, ele deixa na mão do cliente decidir se ele quer comprar ou não. E aí ele passa a ser o quê? Um demonstrador de decorado, um demonstrador de imóvel lá. E a intenção nossa aqui não é isso, é transformar você em um profissional de vendas a tal ponto que você consiga converter o seu atendimento de fato em vendas. O que é converter em vendas? É você aumentar o seu poder de persuasão no atendimento para fazer o cliente cada vez mais ficar mais próximo do fechamento. Então, essa primeira parte aqui, você até domina bem, eu não quero entrar no mérito. Eu quero entrar aqui na parte do atendimento. Dentro do atendimento, começa uma segunda venda. A primeira, você levou o cliente até o stand. A segunda é a venda onde você vai começar a persuadir o cliente para que ele fique cada vez mais próximo da venda ou para que ele comece a entender que talvez aquele imóvel ele seja específico para ele, tá? Como é que a gente cria isso aqui? Então, dentro do atendimento, para que você possa montar um processo de persuasão, a gente tem um roteiro. Por que eu criei esse roteiro aqui? Aqui tem só alguns pontos aqui. Eu coloquei que são os principais, que é a recepção, a maquete e o decorado. Todo plantão ele tem a mesma coisa, tá? Pode parecer óbvio, mas não é. Pelo meu tempo de experiência, a gente percebeu que o atendimento ideal em alguns produtos ele tem um prazo, um tempo. Por exemplo, a gente tinha um empreendimento que ele tinha 6 decorados e o tempo médio de atendimento teria que ser uma média de 40 minutos para que o corretor pudesse fazer todo o roteiro, desde a recepção até a parte de passar valores na mesa para o cliente. A gente calculou que seria uma média de 40 minutos. E a gente percebeu que tinha corretores que faziam isso aí em 20, 15 minutos. E esses corretores eram o que mais chegavam na mesa e mais tinham problemas para fazer a conversão em vendas. Por quê? Porque a gente percebeu que estava faltando algum detalhe no atendimento, até porque pelo tempo, né, que era quase que metade do tempo comum, a gente percebeu que estava faltando alguma coisa. E no nosso estudo, a gente entendeu que o corretor não tinha repertório de atendimento. A gente entende que a maioria dos corretores são novatos e às vezes você não sabe o que fazer e você não sabe por onde ir.
A gente entende que tem algumas empresas que não investem em treinamento, então o corretor ele fica, por sorte, tentar fazer um atendimento aleatório. E aí ele se perdia. E em alguns casos também, você viu que tipo, o corretor tinha até uma certa experiência, mas a necessidade de conseguir gerar uma venda, aquela ansiedade de gerar venda, atrapalhava um pouco em todo esse processo. Então, fazer com que esses corretores encurtassem o processo natural de atendimento. Por que eles encurtam? Porque eles acreditam que quanto mais rápido chegar na mesa, o cliente mais rápido vai fazer o fechamento. E a gente percebeu e você sabe que não é assim que funciona. Então, dentro do nosso roteiro aqui, a gente criou um passo a passo no qual o corretor precisa seguir para que ele possa fazer um atendimento completo com bastante persuasão. Então, para você entender aqui, volta aqui para a tela aqui. Dentro de cada etapa do atendimento, a gente criou alguns processos. Então, por exemplo, dentro da recepção aqui, quando o corretor vai receber o cliente na recepção, ele precisa aplicar essas 3 técnicas aqui. Quais são as 3 técnicas aqui? São técnicas de aproximação, são técnicas de gatilho de autoridade e as técnicas de sondagem. Por que eu preciso fazer isso? Dentro de um estudo comportamental, não vou entrar aqui muito no detalhe, a gente sabe que as pessoas gostam de fazer negócio com as pessoas que elas gostam, né? Ou que elas acham que elas gostam. Então, entendendo esse processo, antes de qualquer coisa, antes de abrir a boca para o cliente, eu preciso entender como eu vou utilizar essas técnicas de aproximação para fazer o cliente gostar de mim ou gostar da minha presença. Esse é um ponto bastante importante, é aquele ponto onde eu vou gerar uma boa primeira impressão. Feito esse processo, eu já entro no gatilho de autoridade. O que é o gatilho de autoridade? É eu fazer o cliente ter confiança em mim. Vamos entender o seguinte, dependendo do imóvel que você vai comprar, você vai querer vender para o cliente, se for um econômico, possivelmente vai ser o único imóvel da compra da vida dele. Então, é óbvio que ele vai precisar depositar a confiança inteira em você. Agora, se for um imóvel de 500, 600, 1 milhão de reais, obviamente que o cliente que vai investir esse dinheiro, ele quer investir em alguém que lhe confie. Então, quando você aplica o gatilho de autoridade, a intenção é que você instalar na mente do cliente e gerar um pouco mais de confiança no seu atendimento. Feito todo esse processo na recepção, de eu conseguir gerar no cliente, aplicar nele a técnica de aproximação e instalar nele o gatilho de autoridade, aí eu estou apto a fazer o quê? As minhas perguntas de sondagem. E qual que é o intuito disso? É para entender quem é o cliente. Como assim entender quem é o cliente? Porque o meu próximo passo, antes de chegar na maquete, ou seja, antes de eu começar de fato a apresentar o meu projeto para o cliente, eu preciso entender qual é o perfil desse cliente. Eu não deixo o corretor iniciar o atendimento se ele não souber qual é o perfil do cliente. Por exemplo, eu tenho aqui perfil 1, perfil 2 e o perfil 3. Pode ser um cliente com perfil investidor, um perfil casal com filhos ou um perfil casal sem filhos ou um solteiro. Por que eu preciso entender isso antes do meu atendimento? Por quê? Porque eu preciso falar exatamente aquilo que ele precisa ouvir. Esse é o processo fundamental do nosso atendimento. Depois de feito isso, entender quem é o perfil do cliente e eu souber, por exemplo, perfil casal com filhos, e aí eu tenho um roteiro específico para começar a apresentar todo o meu projeto. E aí você faz isso, você vai para a maquete, você vem para o decorado, enfim, você faz todo o processo de chegar na mesa, de você passar informações de valores, enfim. Por que esse roteiro aqui é importante? Porque eu costumo dizer que a venda 95% da venda, ele é responsabilidade do corretor. Porque imagine só, se você vai fazer todo esse roteiro de atendimento, de quem que é a responsabilidade de gerar no cliente a necessidade de compra? De quem que é a responsabilidade de encantar o cliente no atendimento? É do corretor. Então, 95% da venda quem faz é o corretor. Os 5% que eu costumo dizer do gerente é aquela parte do teatro. Mas o corretor ele precisa entender de todo esse roteiro e de que ele vai aplicar em cada etapa de atendimento para que ele possa cada vez mais persuadir o seu cliente. Então, passando essas etapas do atendimento,
que são estágios do atendimento dentro do stand de vendas, o roteiro de passo a passo, eu vou destacar também para vocês aqui o que é importante quando a gente fala sobre técnicas de vendas. Então, dentro desse processo, você, corretor, precisa dominar todos os gatilhos mentais, todas as quebras de objeções e a parte de comunicação. O que seriam os gatilhos mentais? Bom, aqui em cima eu já coloquei, né? Que é o gatilho de autoridade. Como é que você instala isso? Então, por exemplo, nos meus treinamentos presenciais que eu faço sobre roteiro, eu sempre faço uma brincadeira do especialista. As pessoas querem falar com um cara que é um cara comum ou com uma pessoa que é especialista. Então, parece besteira, mas algumas palavrinhas que você coloca para o cliente ouvir, você consegue instalar nele, na mente dele, na verdade, né, alguns tipos de gatilhos mentais. Como é que você aplica isso? Por exemplo, se você quiser aplicar no cliente o gatilho mental de urgência, igual a maioria faz, o que acontece? Você faz lá todo o processo de atendimento, chega na mesa, passa o valor para o cliente, aí fala assim, olha, eu tenho 2 unidades, se você não correr, você vai perder. E aí a maioria fala assim, poxa, mas eu usei o gatilho mental de urgência, mas não deu certo. Mas não vai dar certo, porque para você usar um gatilho mental de urgência ou de autoridade ou de que for, você precisa fazer toda a preparação desse cliente no atendimento. Fazer com que ele imagine que aquele imóvel ou aquele investimento foi feito para ele, sob medida, desperte nele a vontade, de repente, de querer ter aquele produto, e aí sim, no momento certo, na hora certa, você utiliza os gatilhos mentais, seja ele de autoridade, seja ele de urgência, ou seja ele de escassez. Então, dentro desse módulo de técnica de vendas, existem os pontos específicos dentro aqui, vou voltar para vocês aqui, dentro de cada módulo do atendimento, que seria recepção, maquete, decorado, mesa, tabela, enfim, existem os momentos certos para você utilizar os gatilhos mentais. Assim como quebra de objeções. O que são quebra de objeções? Na verdade, não é você esperar que ele tenha uma objeção para você poder quebrar. É você, durante todo o projeto, o processo de atendimento, dentro desse roteiro aqui de recepção, maquete, decorado, enfim, né? Dentro de todo esse processo, você já ir fazendo a apresentação, já quebrando possíveis objeções que talvez esse perfil de cliente ou esses perfis de clientes eles possam ter. Por isso que é importante aqui nesse ponto você entender quem é o perfil do seu cliente e dentro de cada perfil de cliente você começa a montar todo o seu script de atendimento persuasivo. Então por isso que é importante esse ponto aqui. E a parte de comunicação. O que é comunicação para vocês entenderem aqui? A comunicação ela pode ser verbal ou não verbal. E também tem o que eu chamo de comunicação VAC. O que é a comunicação VAC? É a comunicação através dos sentidos. Então deixa eu aumentar para vocês aqui. Vamos entender aqui o que é a comunicação não verbal. O que eu mostro para vocês aqui? Imagine que você está na mesa com o cliente e aí você passou para o cliente, começa a passar para o cliente a tabela ou os valores do empreendimento. A maioria, pela ansiedade, não percebe alguns movimentos corporais ou a linguagem não verbal do cliente. Já vi muito disso do corretor depois querer começar a insistir que o cliente faça uma reserva ou que assine a unidade. Só que ele não percebeu, quando ele passa para o cliente o valor, qual foi o movimento corporal do cliente. Quando o corretor começa a passar valores para o cliente, eu costumo dizer o seguinte, olha, não fique olhando para a tabela, passe os valores mostrando para o cliente a tabela, mas observe o cliente, porque às vezes, quando você passa o valor para ele, ele faz o movimento de voltar para trás, ou de cruzar as mãos, ou qualquer tipo de movimento que possa identificar talvez que aquele valor ficou um pouco puxado para ele. Talvez nem o valor final, às vezes quando você canta para ele a entrada, pode ser que talvez ele não tenha aquela entrada para dar, tem a metade. Então ele faz um movimento corporal sem ele perceber, o corretor também não percebe,
Então, dentro desse estilo de comunicação não verbal, eu mostro para o cliente, eu ensino para ele como é que ele tem que fazer para observar essas situações, para depois não ficar sendo aquele corretor chato de, olha, compra, assina, não sei o quê. Aí você quer aplicar aqueles gatilhos mentais de urgência, olha, falta 2 unidades, olha, se você assinar agora, a proposta só serve para hoje, amanhã muda o valor, enfim. Então, para evitar esses constrangimentos desnecessários ou essas técnicas de aplicação aí de gatilhos mentais desnecessários, é importante que você perceba os movimentos corporais do cliente para ver se ele está confortável com aquela informação que você está passando. E isso aqui, a comunicação não verbal, eu mostro para você na recepção como é que o que você percebe com isso. Quando você começa a demonstrar a maquete em cima de cada perfil, eu já começo a ensinar você como é que você faz a leitura do cliente. As técnicas de venda são importantes em todos os estágios do atendimento. E o que é o VAC? É a comunicação através dos sentidos. Essa aqui é uma aula bem complexa também, que eu mostro que a comunicação é um fator importante para você gerar conexão com o cliente. Então, por exemplo, imagine você estar num decorado com o cliente, num apartamento já pronto, e você está lá no 25º andar e o cliente fala assim, puxa, olha que vista bacana. Nesse momento, eu mostro que ele está se comunicando de uma forma mais visual. Então, é interessante que você responda para ele, para gerar conexão, de forma também visual. Assim também, se existe a comunicação auditiva, ele pode subir também lá no 25º andar e falar assim, nossa, aqui em cima é bastante silencioso, ou aqui a gente não escuta muito barulho, enfim. Nesse momento, o cliente ele passa a se comunicar de forma auditiva. Então, eu instruo o corretor a ter uma escuta ativa para entender esses estilos de comunicação, para que ele possa se comunicar com o cliente na mesma frequência, tá? E a parte do sinestésico. O que é o sinestésico? A maioria de vocês, quando está atendendo o cliente, você já percebeu isso. Quando o cliente entra no decorado, nos quartos, por exemplo, você já percebeu quando às vezes ele passa a mão no móvel, na parede, para sentir a textura do guarda-roupa. E em alguns casos, na cozinha, o cliente passa a mão em cima do balcão de mármore ou passa a mão no móvel da cozinha, enfim. Esses são sinais que ele está se comunicando de forma sinestésica. E aí eu mostro para o cliente, para o corretor, como que ele faz para criar conexão com o cliente através da comunicação utilizando a mesma frequência. Então, todo esse processo aqui, eu ensino para o corretor, faz parte do meu novo curso, que se chama Método Corretor Pro, onde ensino para vocês, passo a passo, mais detalhado, todas essas partes, todas essas técnicas aqui, para você criar um atendimento mais persuasivo e transformar cada vez mais o seu atendimento em vendas. E o que acontece? Você que já se cadastrou para assistir essa aula, logo que eu lançar esse curso, você terá um acesso ao valor extremamente VIP, que eu tenho certeza que não vai fazer nenhuma diferença no teu bolso e vai fazer uma diferença enorme no seu atendimento e nos seus resultados. Então eu vou ficando por aqui, eu vou encerrar essa aula. Eu espero que o pouco que eu te passei tenha te ajudado já a ter um pouco de mais de clareza sobre como é importante o corretor se profissionalizar para conseguir ter um bom atendimento e conseguir converter cada vez mais o seu atendimento em vendas. Te vejo nos próximos vídeos.